quarta-feira, dia 15 de abril, e o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Preparando-se para o Casamento. Uma coisa que precisamos compreender é que a Bíblia vai mencionar que uma das grandes mudanças que acontecem na vida de uma pessoa é exatamente o momento em que ele acaba se doando para o casamento. Isso não significa, obviamente, que todas as pessoas se casarão. Algumas pessoas, inclusive o nosso próprio Senhor Jesus Cristo, nunca se casou. E não tem nada de errado em relação a isso. O apóstolo Paulo, ele vai deixar bem claro que nós somos livres para poder escolher se nos casaremos ou não. Entretanto, quando tomamos o posicionamento de nos casar, precisamos nos lembrar que existem princípios que estão envolvidos dentro da união com uma outra pessoa. E eu quero dizer a você que, na minha opinião, um dos maiores milagres operados por Deus é você pegar duas pessoas completamente diferentes, de lugares completamente diferentes, de famílias completamente diferentes, com hábitos e costumes completamente diferentes, porque cada um de nós tem hábitos diferentes dentro da sua própria casa, e isso vai mudar de casa para casa. Colocar essas duas pessoas dentro de uma mesma casa para poder viver juntas, para conviver juntas, para compartilhar tudo e fazer com que isso dê certo. Isso é um grande milagre. Obviamente que quanto mais você se preparar para esse momento, tanto melhores condições você terá de poder ter um casamento feliz, um casamento saudável. A lição de hoje vai trazer, por exemplo, um texto como o texto básico para o estudo, que é Gênesis capítulo 2, verso 24, que diz assim: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Esse texto é um texto tão importante que ele vai ser repetido no contexto bíblico pelo menos 3 vezes. Em Mateus capítulo 19, verso 5, Marcos capítulo 10, verso 7 e Efésios capítulo 5, versículo 31. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o Senhor Deus, ele endossou a ideia do casamento dentro do decorrer das Escrituras. O casamento não foi uma situação que teve lugar no Jardim do Éden e depois que o pecado entrou aqui nesse mundo, o casamento acabou sendo abandonado como uma situação que não deu certo. Muito pelo contrário. No Jardim do Éden você encontra pelo menos 2 instituições que foram criadas por Deus e que permanecem depois do pecado, que é o sábado, que foi criado por Deus ali antes que o pecado existisse, e ao mesmo tempo a família ou casamento foi estabelecido ali no Jardim do Éden. Nessa perspectiva, o que precisamos compreender é que para poder dar certo um relacionamento onde 2 pessoas completamente diferentes irão conviver, existem alguns princípios. E a lição de hoje vai trazer alguns desses princípios. Se me permite, eu gostaria de compartilhá-los com você. No último parágrafo da lição de hoje vai dizer assim: a preparação para o casamento deve começar conosco, de maneira pessoal e individual. O primeiro princípio que temos que compreender para que nós estejamos devidamente preparados para um relacionamento é que você tem que ser preparado. A gente tem a tendência de achar que o outro tem que se preparar para se casar conosco. Mas a gente precisa compreender que para funcionar, nós temos que entender: eu preciso tomar posicionamentos, eu preciso me preparar psicologicamente, emocionalmente, financeiramente e etc, para que eu possa ser um bom marido, uma boa esposa e assim por diante. O processo de preparação, portanto, começa conosco. Ao mesmo tempo, precisamos analisar cautelosamente o nosso futuro cônjuge, se ele ou se ela será bom dentro de uma parceria que acabará estabelecendo conosco. Depois que você fez uma análise individual e chegou à conclusão de que você precisa mudar isso, aquilo outro para que você possa contrair matrimônio, é hora de poder olhar o outro e perceber como é que o outro lida com os seus pais, como é que o outro lida com os seus familiares, se existem alguns traços de caráter que podem fazer com que o teu relacionamento seja colocado em xeque. Portanto, depois de poder se analisar, tem que ser analisado também o outro. E ainda mais do que isso, uma pergunta você tem que fazer: ele ou ela é uma pessoa trabalhadora e esforçada? E isso é um princípio bíblico, porque em Provérbios capítulo 24, versos 30 a 34, a gente descobre que a pessoa, para poder dar certo dentro de um casamento, tem que ser uma pessoa laboriosa, trabalhadora. Alguém que esteja disposto a trabalhar para que o casamento, para que o lar se torne um lugar onde aquilo que é necessário para que a felicidade tenha lugar aconteça, para que nada falte. Uma outra coisa, tem um temperamento difícil? Provérbios capítulo 22, verso 24 vai mencionar que isso é um problema. Quando a pessoa é inflexível, não está disposta a se preocupar com o cônjuge, é só o seu posicionamento que é importante, pode ter certeza que isso vai ser complicado.
compartilhamos as mesmas crenças. 2 Coríntios capítulo 6, versos 14 e 15, vão mostrar a importância de um casamento que é estabelecido onde ambos, o marido e a esposa, partilham a mesma fé. É muito difícil conseguir fazer com que um relacionamento onde pessoas que têm fé diferente dê certo. O que a minha família e os meus amigos pensam do meu futuro cônjuge? Provérbios capítulo 11, verso 14 diz que aquele que pensa em se casar deveria escutar aquilo que aqueles que estão próximos estão observando dentro da pessoa com quem vamos nos casar. Isso não significa que nós vamos submeter a nossa decisão à avaliação dos outros, mas é importante ouvir o que os outros têm a dizer, porque às vezes eles vão enxergar aquilo que a gente não enxerga. Outra questão, eu estou confiando na razão ou apenas nos meus sentimentos? Provérbios 3, versos 5 e 6 vão mostrar que confiar única e exclusivamente nos sentimentos pode ser um sério problema. Porque na hora em que a gente tiver que encarar a realidade dura e crua do casamento, de um casamento não preparado, você acabará descobrindo que não tem base suficiente para poder encará-lo. Portanto, você precisa olhar para esse relacionamento não apenas na perspectiva sentimental. Eu amo o fulano ou a fulana. Bom, pode saber que quando os problemas começarem a chegar, isso vai ser importante. O sentimento, ele pode continuar, mas ele só vai continuar se você, de maneira racional, tomar o posicionamento de poder amar ao seu cônjuge. As respostas dessas perguntas e algumas outras irão nos ajudar a nos preparar para tomar um posicionamento como esse. E se você já tomou um posicionamento como esse, já foi casado, já se casou, e daqui a pouco chegou à conclusão de que não foi tão esperto como deveria ter sido na hora de poder encarar essas situações, peça a Deus para que te dê agora a capacidade de poder enfrentar essas dificuldades e essas mudanças que o casamento trouxe. Mas para você que ainda está no processo, analise bem, peça sabedoria a Deus e Ele vai te ajudar. Eu quero orar com você agora. Senhor Deus, muito obrigado porque o Senhor criou o casamento. E dentro do relacionamento a dois, o Senhor separou homem e mulher para poderem compartilhar as alegrias e tristezas dessa vida, para que um esteja fortificando o outro. Te pedimos uma bênção toda especial para aqueles que estão pensando em se casar, dê-lhes a sabedoria para se preparar para esse momento, e para aqueles que já tomaram essa decisão, dê-lhes também a força necessária para enfrentar os desafios do dia a dia, para que permaneçam juntos, crescendo em amor de um para com o outro e ao mesmo tempo para contigo. Pois oramos em nome de Jesus. Amém. Eu estudo a lição. E você?